Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro, está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Câmara Presente discute o novo projeto de lei de zoneamento com empresários da construção civil. Conheça as principais emendas apresentadas para o projeto de lei do orçamento para 2016. E ainda nessa edição, confira os projetos que constam na pauta de votação da sessão desta quinta-feira. Seja bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. O programa Câmara Presente reuniu vereadores joseenses e empresários da construção civil para debater o novo projeto de lei do zoneamento para São José dos Campos. Confira na reportagem a seguir como foi o encontro realizado na Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Um grupo de cerca de 30 empresários do setor da construção civil participou da 6ª reunião do programa Câmara Presente, realizada na sede da Aconvap. Durante o encontro, representantes do setor puderam expor suas ideias e fazer reivindicações em torno do projeto de lei do zoneamento. A Lei 428 produziu poucos empreendimentos. Até final de 2016, nós entregaremos aí aproximadamente 95% dos empreendimentos e não estão sendo aprovados novos empreendimentos. Então, o cenário da construção civil é algo assim muito preocupante aí para o nosso setor. Mas só que o nosso tempo acabou. Nós temos que aprovar essa lei para poder voltar os investimentos na cidade. A Câmara Presente, ela tem andado nos bairros, andado nas instituições. A Convap foi mais uma agenda da Câmara Presente junto aos construtores, a Associação de Construtores do Vale do Paraíba e da nossa cidade aqui. E acho que foi válido. Fomos lá para escutar, escutamos todos as reivindicações, as cobranças e as sugestões. Agora, a questão da pressão, eu disse a eles com muita tranquilidade de que absorva essa pressão com muita calma, né? Entendendo que a Câmara Municipal está há 20 e poucos dias apenas da discussão do processo de fato. Mas a gente também tem o interesse de que a cidade possa ser destravada, mas que a gente possa fazer algo que tenha segurança jurídica. E havendo segurança jurídica e havendo a tranquilidade de todos os vereadores para que possa ser votado, de maneira alguma nós iremos fazer qualquer tipo de impedimento. Ao todo, 11 representantes se inscreveram para falar. Além de cobrar agilidade na votação do projeto, o setor também solicitou a retirada da outorga onerosa, instrumento previsto na lei que libera a altura dos prédios mediante pagamento de uma taxa à prefeitura. O que nós questionamos na lei, ainda estamos assim aceitando condicionalmente para discussão futura, né, é a questão da outorga onerosa, porque é mais uma penalidade para o nosso comprador. Então, em épocas de crise, o imóvel está caro, nós temos que colocar mais esse imposto através de lei. A lei de zoneamento, né, ela pode ela pode regulamentar a outorga onerosa, mas tem que ter uma lei específica para dizer o que é a outorga onerosa, em quais situações que se aplica ela. Então, quer dizer, pagando você pode fazer? Pagando você pode usar o espaço? Então, isso está errado. Então, a outorga onerosa ela tem que ser melhor discutida, inclusive com o pessoal ambientalista, porque determinados bairros não cabe mais edificar, né? Então, dentro dessa ótica, eu inclusive tenho uma emenda que suprime todos os artigos que remete para o plano diretor, para a lei do PDDI. Durante o encontro, também foi entregue ao presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, um documento assinado pela associação com a proposta de se criar uma força-tarefa para garantir a aprovação da lei de zoneamento ainda em 2015. Foi nos entregue, na verdade, um documento, de um protocolo de intenções de parceria para que pudesse dar um pouco mais de agilidade e cobrar essa agilidade do Legislativo, entendendo que precisamos de uma lei de zoneamento o quanto antes para a cidade de São José dos Campos. E a Câmara, com muita tranquilidade, entendeu e escutou todos os participantes e a gente vai dar continuidade ao processo legislativo com muita tranquilidade. Verificar o que se pensa da atual proposta da Prefeitura
pela Câmara, e nós também temos algumas restrições lá a esse projeto da Prefeitura. Vamos ver se a gente consegue juntar tudo isso daí e conciliar isso na Prefeitura. Nós temos uma forte esperança, uma grande esperança de que isso possa vir a acontecer, e num prazo de 10 dias nós estaremos agendando com o prefeito e com o promotor para sentarmos à mesa e conciliarmos isso daí. Foi feito até um compromisso de intenções junto a membros da comissão, que é o vereador Walter Hayashi, que é o relator, e o vereador Ronaldo Farias, que é o revisor, para que pudéssemos nos próximos 10 dias ter esse encontro e eles discutirem as propostas de emendas, entendendo que é prerrogativo dos vereadores apresentar as emendas, embora já tenha vencido o prazo dos vereadores apresentar, e agora através das comissões eles também podem apresentar essas emendas. O que eles querem, na verdade, é participar, discutir, saber quais são as emendas e tudo mais. Se houver o entendimento junto aos vereadores de que os vereadores querem participar eles da intenção das emendas, sem problema nenhum. Agora, se a comissão, na verdade, é que tem essa prerrogativa. A proposta de sentarmos com eles novamente, como sempre nós fizemos, nós vamos fazer também, de novo. Nós vamos analisar o projeto como um todo, né? E as emendas que já estão protocoladas também. Nós vamos estar discutindo tudo isso e daí pode sair um novo boneco, um novo projeto que podemos chamar até de substitutivo, porque esse projeto ele precisa ser corrigido. O grupo pediu ainda a revisão de um pacote de leis complementares, como o Código de Obras, o Plano Diretor e o Polo Gerador de Tráfego. Estes 4 itens, PGT, Plano Diretor, Código de Obras e Lei de Zonamento, funciona em conjunto. Não dá para votar uma única parte, 25%, depois 25% para um, para outro. É importante que as outras sejam votadas este próximo ano, para que a partir do ano que vem a gente possa liberar a construção de uma forma completa. Vamos analisar tudo com muita tranquilidade, sem a mínima pressa de se fazer algo errado, mas sim de uma forma um pouco mais acelerada. Acho que a pressa, tudo que você faz com pressa, você fica meio que deixado para trás alguma coisa. Então nós vamos fazer com muita tranquilidade, acho que todas essas exigências são pertinentes, porém precisa ter estudo técnico, precisa ter estudo de viabilidade, isso tudo tem que ser feito. Então é isso que a gente vai procurar fazer com as reivindicações que foram passadas para a Câmara Municipal. O projeto de lei do zoneamento tramita na Câmara desde o dia 13 de outubro. A proposta já recebeu 77 emendas. 58 delas foram protocoladas pelo vereador Walter Hayashi. Outras 19 foram assinadas pelos vereadores do PSDB. As comissões ainda têm prazo para emitir parecer e propor emendas. Mas existe o prazo regimental para você procurar fazer... você ter o tempo necessário para você estudar e propor emendas se for necessário. Este é o caso, uma lei bastante complexa, com muitos artigos, 230 artigos, 26 anexos, tem anexos que tem 10 páginas, então ele requer tempo. E se nós, na ânsia de votar rapidamente, tivesse votado e aprovado, virado lei, o que ia acontecer com a lei? Ia ter que fazer remendo de novo, muitos remendos, por causa dos erros e artigos conflitantes. Então, da nossa parte, digo, olha, ele está maduro agora, né? Eu conheço bem, 100% a gente nunca consegue, mas eu já tenho um bom entendimento dessa proposta, e fiz emendas exatamente porque algumas eu não concordo, né? Agora, de certa forma, de maneira geral, o projeto é bom. Algumas coisas precisam ser corrigidas. É isso que nós estamos fazendo. A próxima reunião do Câmara Presente sobre a Lei de Zoneamento será realizada no dia 7 de dezembro, com moradores dos bairros Altos de Santana e Telesparque, às 7 horas da noite, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Todas as reuniões do programa Câmara Presente estão disponíveis na íntegra na página câmarasjc.sp.gov.br. O projeto de lei do orçamento para 2016, em tramitação na Câmara, já recebeu 64 emendas. Confira na reportagem a seguir algumas das principais emendas apresentadas pelos vereadores.
Protocolada na Câmara no dia 30 de setembro, a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa as despesas do município para 2016, recebeu 64 emendas até o final do prazo de análise dos vereadores e das comissões, encerrado no dia 19 de novembro. O orçamento estimado de São José dos Campos para o próximo ano é de R$ 2.762 bilhões. A maior parte deste recurso já está comprometido com o pagamento de despesas com pessoal e de custeio com prestadores de serviços públicos. Para novos investimentos, são previstos R$ 331 milhões. As emendas elaboradas pelos vereadores podem alterar o destino dos investimentos propostos pelo Executivo. O setor de esportes recebeu o maior número de emendas. Foram 20 no total. A maior parte delas pede a instalação de academias ao ar livre em diversos bairros da cidade. Também há solicitações para a construção de campos de futebol, playground e centro poliesportivo, além da contratação de professores para escolinhas de futebol. Na educação, foram 13 emendas. Ao todo, os vereadores solicitaram um remanejamento de cerca de R$ 44 milhões de pastas como o gabinete do prefeito, administração e governo, para a construção de creches e escolas em diversas regiões da cidade, transporte escolar na zona rural e a inclusão de produtos orgânicos na merenda. Também há emendas para o setor de transportes e de obras, com pedidos de pavimentação asfáltica, iluminação pública, construção de pontes e de um velório municipal na região sudeste. A saúde recebeu 4 emendas. Entre as propostas, pedidos para a construção de unidade de pronto atendimento na região leste e uma unidade básica de saúde na região sudeste, além de um centro de referência para o idoso e outro para tratamento de dependentes químicos. Antes de colocar em votação a Lei Orçamentária Anual, os vereadores devem ainda aprovar as alterações no Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A apreciação do orçamento deve ser realizada no mês de dezembro. Na tarde desta quinta-feira, os vereadores vão se reunir para mais uma sessão de Câmara. Veja agora os principais projetos que constam na pauta de votação da 72ª sessão do ano. Um dos 6 projetos de lei que estão na pauta de votação de hoje tramita em rito urgente. É a medida que prevê um convênio entre a Prefeitura e a AGEVAP, Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. O objetivo da parceria é estimular o desenvolvimento de ações de restauração e conservação florestal em São José. Outro projeto que deve ser votado durante a sessão pretende autorizar a Prefeitura a criar o Plano Municipal de Redução de Risco. De autoria do vereador Carlinhos Tchaca, a medida prevê a criação de políticas públicas em áreas consideradas de risco na cidade. Cerca de 2.000 famílias vivem nessas áreas em São José. Um projeto do vereador Calazans Camargo vai conceder o título de cidadão joseense ao tenente-coronel da Polícia Militar, Acácio Geraldo Edlin César. O tenente-coronel já tem mais de 30 anos de atuação na Polícia Militar. De autoria do vereador Calazans Camargo e também do vereador Carlinhos Tchaca, outro projeto da pauta de votação autoriza o município a destinar os recursos do ICMS ecológico ao Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos. A alocação da verba para o Fundo de Serviços Ecossistêmicos tem o objetivo de ajudar em políticas de desenvolvimento sustentável para a cidade. Outro projeto que deve ser votado durante a sessão é de autoria da vereadora Dulce Rita. A medida denomina uma praça localizada no residencial Jardim das Flores, zona leste de São José, de Praça Antônio Luiz Siqueira Campos. O último projeto da pauta é de autoria do vereador Shakespeare Carvalho. A medida propõe a concessão da medalha de mérito educacional professor Everardo Miranda Passos ao Colégio Inspire. A medalha é resultado de uma parceria firmada entre a Câmara Municipal de São José e o Clube Joseense de Amigos no ano de 2006. A honraria premia anualmente a escola que mais se destacou durante o ano letivo. E depois do intervalo, Jefferson Alves, aluno de doutorado do INPE, fala sobre os cuidados que devemos tomar durante uma tempestade de raios. A gente volta já! Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. O Brasil é o país com maior incidências de raios no mundo. A média é que 50 milhões de descargas elétricas por ano. Em entrevista ao Diário Legislativo, Jefferson Alves, que é aluno de doutorado do INPE, fala sobre os cuidados que devemos tomar no caso de uma tempestade. E quem conversa agora com Jefferson é a repórter Fernanda Garcia. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a você que nos assiste. Nós falamos hoje sobre raios
E eu vou conversar com o Jefferson. Você passou Ele muito é aluno rápido, de Fê, você viu? Eu doutorado estava lendo do ainda, grupo você já de tinha subido a ler. Eletricidade Atmosférica do INPE. Boa tarde, Jefferson, Boa tarde. tudo bem? Tudo ótimo. Jefferson, o grupo que você faz parte, ele estuda sobre descargas elétricas, né? Então, a primeira pergunta, numa tempestade de raio, eu devo desligar os aparelhos eletrônicos da tomada e por quê? Deve sim desligar os aparelhos para evitar o prejuízo que esses equipamentos eles podem queimar. Por ano, em média, são gastos R$600 mil só com esses gastos de queima de aparelho, fios que caem, gastos na área de energia. Então é muito bom que desconecte, espere os 20 minutos até a tempestade cessar para reconectar os aparelhos. Diminui o risco, né? Diminui o risco, diminui a dor de cabeça de ter que entrar com um processo contra a companhia de eletricidade para ressarcir danos. É bem melhor já desligar e não ter mais preocupação. Tá certo. E agora, com a chegada do verão, aumentam as tempestades e também, consequentemente, aumenta a incidência de raios, né? Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem tá andando na rua, tá uma tempestade, apareceu raio, qual é o melhor lugar para se proteger? O melhor lugar é uma edificação totalmente fechada ou dentro de um carro. Tem gente que pensa, eu vou para um ponto de ônibus porque ele tem cobertura. Não, ali não vai estar protegido. O ponto de ônibus às vezes é de metal, ele não é totalmente fechado. O carro, como ele é totalmente fechado, tem um princípio físico que vai garantir que essa pessoa não tenha nenhum dano por causa do raio. E dentro de uma residência, dentro de algum estabelecimento totalmente fechado, é só não ficar próximo de tomadas ou usando algum aparelho eletrônico conectado na tomada no momento da tempestade. No caso de estar dentro de um carro, os vidros têm que estar fechados ou isso não interfere em nada? É bom que os vidros estejam fechados para que caso tenha uma descarga no carro, nenhuma descarga venha para dentro do carro e sofra algum dano nessa pessoa. Uma outra pergunta interessante é a questão de tomar banho durante uma tempestade de raio. Realmente é perigoso? É perigoso, não deve tomar banho durante a tempestade, porque do mesmo jeito que pode prejudicar um aparelho eletrônico, a tempestade num chuveiro elétrico, ela pode causar uma descarga na pessoa que está tomando banho, como ela está toda envolta à água, isso é extremamente perigoso. O bom é sempre esperar de 40 a 50 minutos, cessou a tempestade, aí sim tomar banho, porque alguns raios, eles acontecem mesmo quando não está mais chovendo, quando a gente acha que a tempestade acabou, acontece o raio. Esses são os mais perigosos, porque a gente acaba não esperando, achando que está tudo tranquilo, e acontece o raio e pode acontecer até uma morte, algum dano físico, alguma sequela para a vida toda. Isso também serve para estar dentro da piscina, na praia? Sim. Sair de perto da água. Sair de perto da água porque geralmente a piscina e praia são lugares descampados, lugares abertos. Então, quando está tendo uma tempestade, viu que vai acontecer uma tempestade, já procura um lugar para se proteger, porque lugares descampados, às vezes você é o ponto mais alto, pode atrair o raio acontecer próximo. Dentro de uma piscina, às vezes o raio não acontece na pessoa, mas acontece próximo e a pessoa sente aquela descarga e pode ter alguma sequela. Você comentou que existem números e dados que falam sobre a nossa região, sobre até a própria cidade de São José, em relação aos raios. Como que a gente está sobre isso? Em média, São José dos Campos é atingido por 13 mil raios por ano. É um número bem grande. Dentre os municípios brasileiros, ele está na posição de 384. As pessoas podem achar, nossa, está longe, não tem muito raio. Não, tem bastante, porque se pensar que o Brasil tem 6 mil municípios, e no estado de São Paulo, que tem uma incidência grande de raios, ele está em 14º, é um número muito grande de raios para a nossa região, dado o relevo, dado a formação de tempestades que nós temos aqui na região. É preocupante, né? Muito. Bom, e para encerrar, caso haja um acidente e a pessoa realmente receba uma descarga elétrica, seja atingida por um raio, como proceder nesse caso? O primeiro é chamar um resgate, ligar 192 ou 193 do bombeiro. Pode tocar na vítima, ver como que ela está, ver os sinais vitais, mas não tem muito o que fazer caso ela receba a descarga. Tem que esperar o apoio médico mesmo. Tá certo, então. Jefferson, obrigada pela sua participação no programa. E ficou alerta, né, para que realmente quando acontecer uma tempestade e houver a incidência de raio, para que a gente realmente possa se proteger aí para evitar algum acidente mais grave. Nós voltamos agora ao estúdio com você, Gisele.
Obrigada, Fernanda. E no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. No esporte, teve derrota das equipes masculinas de vôlei e futsal. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego em São José dos Campos? Confira agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador da nossa cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para administrador de recursos humanos, analista de logística, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, açougueiro, conferente de mercadoria, cozinheiro geral, desenhista projetista, fiscal de caixa e gerente de mercearia. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O CEPAS, Centro de Educação Profissional L. Augusto de Souza, abriu inscrições para o vestibulinho para os cursos técnicos gratuitos de administração, edificações, eletrônica, enfermagem, manutenção de aeronave em célula, mecânica e química. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de novembro pelo site cepas.org.br. A taxa é de R$ 18,00. A prova vai acontecer dia 6 de dezembro, às 2 horas da tarde, na Unip, localizada na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 157,5, no Jardim Limoeiro. Hoje, às 6h30 da tarde, o Sebrae de São José dos Campos realiza a palestra gratuita sobre inspirações e tendências para vestuários e figurinos, com o tema Confecção Design. O endereço do Sebrae é Rua Humaitá, número 227, no centro. Para mais informações, ligue para o telefone 3519-4810. Confira as dicas que separamos para você na nossa agenda cultural. Hoje tem mais programação do Fest Música. Às 7 da noite tem o grupo Percussão. Às 8, um duo brasileiríssimo. Já às 9, o Raul de Sá Trio se apresenta. Todas as apresentações acontecem na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em Santana. Para acompanhar a programação, acesse o site fccr.org.br. Nesta sexta-feira, começa uma exposição de estamparia manual africana e block print, caracterizada pela repetição e alternância de formas e cores nas estampas em tecidos. A exposição faz parte da agenda em comemoração à Semana da Consciência Negra. As peças vão ficar expostas de hoje até o dia 23 de dezembro e a entrada é livre. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcamara.sjc@gmail.com. Agora é hora de saber qual é a previsão do tempo para a tarde desta quinta-feira e também para a sexta. Confira. Nesta quinta-feira, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. O dia permanecerá parcialmente nublado e a temperatura máxima não passa dos 28 graus. Na sexta-feira, as temperaturas variam entre 17 e 28 graus, com variação de nebulosidade e períodos curtos de sol intercalados com nuvens. O Giro Esportivo te coloca por dentro de tudo que rola no esporte joseense. E no Giro de hoje, as notícias não são muito boas. Os times masculinos de vôlei e futsal perderam as partidas realizadas nesta quarta-feira, disputadas na noite desta quarta-feira. Os detalhes com ele, com o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Olá, muito boa tarde, Gisele. Infelizmente, as notícias de hoje do Giro não são nada animadoras.
As equipes de São José dos Campos, que disputaram partidas ontem, na quarta-feira, acabaram sendo derrotadas. O voleibol recebeu o SESI num jogo de altíssima rivalidade e acabou perdendo por 3-1 no ginásio do Tênis Clube e, de quebra, caiu para a 4ª colocação na Superliga Masculina de Vôlei. Teve a sua liderança tomada pelo Taubaté, que venceu na rodada e está líder da competição. A próxima partida dos joseenses será no sábado, às 7h30 da noite, novamente no ginásio do Tênis Clube. No futsal, o São José foi para a segunda partida decisiva da semifinal da Copa Paulista contra a Intelli em Orlândia e acabou derrotada por 5-1. A equipe acabou saindo da competição, mas tem um último compromisso no final do ano. Em dezembro, participa dos Jogos Abertos do Interior em Barretos. E para a gente fechar o giro esportivo de hoje, falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta semana, a Federação Paulista de Futebol confirmou as cidades sedes e São José dos Campos vai receber um dos grupos da mais tradicional competição que revela jogadores pelo Brasil. Além de São José, Taubaté também está na lista e os duelos desta competição começam no dia 2 de janeiro. Uma boa pedida nas férias para levar a criançada aí no estádio Matias Pereira e ver os craques do futuro. Bem, Gisele, essas são as informações desta quinta-feira. Eu volto amanhã trazendo a agenda do final de semana. Até lá! Obrigada, Daniel. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara de São José dos Campos e a cidade de São José. Obrigada pela companhia e até amanhã.